contigo, Cláudio Rezende. Clima melancólico, né? Desde que saiu a escalação do Atlético, tudo envolvendo o Hulk. Pra quem não acompanhou, né? Hulk abandonou hoje o estádio aqui na Arena MRV, assim que sai a escalação, sem a presença dele nem sequer no banco de reservas. E agora, dentro de campo, o Flamengo fez um treino de luxo aqui na Arena MRV, Cláudio Rezende, até o Cláudio também não quer ir pro jogo. Deve estar no mergulho, viu, Thiago? Deve estar vindo aqui pro gramado, aliás, indo lá pra coletiva. Neste momento, jogadores do Atlético deixaram aqui o estádio, aliás, estão deixando o campo aqui, tem algumas pessoas atirando copos e tal, mas sem nenhum problema não. Muitos xingamentos, né? Muitos deles ouvindo muitos xingamentos aqui. E os jogadores do Flamengo se juntaram agora no centro do campo, cumprimentaram a torcida. Informação que obtive é de que quase a totalidade dos 2.500 ingressos colocados à disposição foi esgotada. E você citava, né, Thiago, demoraram a chegar parte dos torcedores, aqueles ônibus das torcidas organizadas demoraram um pouquinho mais, mas chegaram e agora todo mundo indo para os vestiários. Em instantes, vamos ouvir o Barba e vamos ouvir os jogadores. Estou indo lá para a zona mista, Thiago Reis. Tá bom, Pedro Abílio. Olha, vou te falar que cenário, cara, assim, melancólico aqui na arena, né? Torcedor olha pro campo, olha, a turma tá em pé, incrédula, né? Sem acreditar no que aconteceu. Cláudio Rezende. Eu já me desloquei aqui, né, por baixo, pra ver movimentações, né, Thiago? Porque a gente tá de olho aqui nos bastidores. O que pode acontecer? Depois de uma goleada pesada como essa, num clássico de muita rivalidade contra o Flamengo, você já destacava aí, o Galo nunca ganhou do Flamengo na Arena MRV. Perdeu aquela final de Copa do Brasil aqui, que inclusive tivemos fatos lamentáveis, né, de muita confusão fora de campo, objetos arremessados, tudo mais. Já tô por aqui, Thiago, embaixo, acompanhando aqui, movimentação de diretoria, e vamos pra entrevista do técnico Barba Domingues também, Thiago. Edu Panzi, acho que é um termo que cabe, né? Treino de luxo do Flamengo hoje passeou na Arena MRV nesse domingo o time do Flamengo. Foi um jogo que o Atlético não pode esquecer. O Atlético, aliás, uma noite, né? Que o Galo precisa tirar lições. O que começou errado, terminou pior ainda, né? Tudo que aconteceu antes do jogo, o Hulk abandonando o vestiário, saindo, optando por não completar 13 jogos hoje, e por uma possível negociação, isso tudo, Thiago, na hora de sair a escalação. Aí atrasou ali 15, 20 minutos, depois que a gente foi descobrir o motivo, o próprio Flamengo já havia recebido uma escalação com o Hulk no banco de reservas. Depois a gente vai ver, mas uma atitude que não é a mais correta do atleta, né? Mas enfim, falando do jogo, que é o principal agora, um primeiro tempo em que o Atlético com a bola conseguiu criar boas chances, mandou bola na trave, decisões mal tomadas, mas um Flamengo que quando tinha a bola, o Galo simplesmente não via a cor dela. Não sabia o que fazer, quem marcar e como marcar. Muita liberdade pro Arrascaeta, que poderia ter sido corrigido ainda no primeiro tempo e não foi. E aí o Flamengo na primeira etapa, gente, finalizou 6 vezes. 3 gols e 2 defesas espetaculares do Everson. No segundo tempo, o Flamengo, evidentemente vencendo por 3-0, tirou o pé do acelerador, né? E aí, o Atlético foi pra cima, criou boas oportunidades, o Rossi trabalhando, fazendo grande defesa, bola na trave. E a exemplo do primeiro tempo, no segundo tempo o Flamengo que tirou o pé do acelerador, afinal de contas estava ganhando por 3-0, deu 2 chutes no gol no segundo tempo. Fez o 4º gol no primeiro chute, um gol de pelada, o Atlético de novo marcando com os olhos, uma falta de interesse dos jogadores no Atlético e Flamengo em Belo Horizonte, no jogo que estava perdido por 3-0, e o segundo chute, o Everton Araújo mandou a bola no travessão. Para você ver o nível de marcação do Atlético no jogo. O Flamengo teve 8 finalizações, com 2 defesaças do Everson, uma bola na trave e 4 gols. O Atlético finalizou 11 vezes, com 2 ótimas defesas do Rossi, decisões mal tomadas, incompetência, falta de qualidade, chamem do que quiser. O Flamengo venceu por 4-0, num jogo que poderia ter sido 6 ou 7-2, sem nenhum exagero. Então, precisa tirar lições.
por tudo que está acontecendo fora de campo, está bagunçado e a bagunça reflete dentro de campo. Tem muito problema que precisa ser corrigido e esses problemas extra-campo refletem dentro de campo. E agora vamos esperar para mais uma zona mista e mais uma coletiva do treinador que sempre trazem surpresas, né? Vamos ver o que vem para hoje. Aliás, eu vou chamar o Paulo Azeredo até antes do Caixa e do Marques, porque os torcedores que ficaram aqui ainda, né? Porque no intervalo, muita gente já deixava a Arena MRV. Paulo Azeredo registra aí alguns torcedores e esta vitória, goleada do Flamengo, 4-0 aqui no pós-jogo Itatiaia, 7 Cabete. Paulo Azeredo. Bom, vamos lá, Thiago, em nome de Prefeitura de Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Falar com ele aqui, pegar mais uma vez sua licença poética por aqui, meu caro Thiago Reis, seu nome e seu bairro? João Vitor Anchieta. Ô, João Vitor, o jogo de hoje, dá pra falar muito do Atlético em si, porque depois de uma goleada dessa fica difícil, né? Mas você acha que, por exemplo, a questão do Hulk lá antes do jogo, no vestiário, acho que pesou no vestiário, os jogadores sentiram isso, o que você acha que foi determinante? Assim, essa questão do vestiário, eu acho que o vestiário já estava muito ruim antes disso. Eu acho que isso só prejudica mais, eu acho que essa atitude da staff do Hulk de avisar ele assim em cima da hora, eu acho que prejudica o Atlético, mas eu acho que, assim, ser muito sincero, eu acho que o Atlético vai perder de qualquer jeito. Eu acho que no mundo correto, a gente vê um jogo assim, sério, o Atlético não ganharia do Flamengo nem jogasse 10 vezes hoje. Eu acho que o resultado muito positivo hoje seria um empate, porque o time do Flamengo joga outro esporte. Eu acho que o Atlético, nas suas limitações, até conseguiu jogar bem. O Atlético criou muitas chances, mas o Atlético é um time muito ineficiente. Muito ineficiente. O Flamengo chega assim com a facilidade que o Flamengo chega 5 vezes e faz 4 gols, 6 vezes faz 4 gols. Eu falo muito com os meus amigos. Eu acho que o problema do Galo, ele chega a ser assim espiritual, porque não é possível. A gente dá uma bola no travessão que quase entra e no lance seguinte o Flamengo faz o gol. É muito difícil essa situação do Galo. Acho que pra melhorar assim precisa de muita fé do torcedor, da torcida não abandonar. Porque se a torcida abandonar vai ficar mais difícil ainda. Ter paciência no processo, eu acho que a culpa não é o Barba. Eu acho que o trabalho do Barba é muito positivo. Eu vejo muitas coisas boas no time dele. Mas falta elenco, falta time, enfim, é isso. Ô, Paulinho. Oi. Dá parabéns pra esse rapaz aí, viu? O Edu Panzi, nosso comentário está dando parabéns pela análise que você fez da partida aí. Você foi perfeito em tudo que você falou aqui. Obrigado. Tem mais um aqui, Edu? Vamos conversar aqui. Seu nome, seu bairro, irmão? Samuel Eldorado. Eldorado aqui em Contagem. E aí, Samuel, você concorda com ele? Acha que faltou muita coisa hoje, que o Flamengo realmente tá num nível muito acima? Por que o Galo acabou sendo goleado aqui? Cara, é aquilo que ele falou. O time do Flamengo não pratica futebol. O time do Flamengo é outro patamar mesmo. Nem se o Galo jogasse 10 vezes a gente ia ganhar do Flamengo. O empate era o resultado mais positivo que eu esperava. E realmente já ficou muito claro nos anos anteriores que o problema não é o treinador, o problema não é os jogadores. Pode ser, tem alguns jogadores que realmente não mereciam estar no Galo. Tanto essa situação do Hulk aí que aconteceu, acho que atrapalhou? Eu acho que não atrapalhou, pro Hulk também já não vem praticando futebol, já tem um tempo. A gente sabe disso, o desempenho dele tá bem abaixo. Eu acho que não atrapalhou, mas de qualquer forma, o problema do Galo nunca foi técnico, nunca foi treinador. O problema do Galo é lá em cima. É Rubens Menin, é Paulo Brax, porque os caras, eles prometem uma reformulação em elenco, reformula o elenco, mas reformula pra pior, cara. A gente acha que não tem como piorar e realmente piora. Então, tipo assim, essa situação, ela é algo que realmente tem que ser revista, entendeu? Se o Menin, se o Paulo Brax se dizem atleticanos, eles têm que buscar o melhor pro Galo, não é fazer esse trabalho que eles fazem. E hoje ficou muito claro isso, entendeu? A gente já passou sufoco pra Juventude, passamos sufoco pra Ceará, e aí a gente pega um time que é qualificado, um time assim, os caras começaram a brincar, entendeu? Você vê no primeiro tempo eles já estavam brincando. Então é algo que realmente tem que ser revisto. Tá certo, Thiago. A molecada passando por aqui, dando opinião também, e chateada, claro, com esse resultado de hoje aqui, essa goleada na Arena. Valeu, obrigado, Paulo Azeredo, registrando o torcedor. Teve um que falou que o problema é espiritual, meu filho. Se fosse só isso, viu? Tá fácil não. Pós-jogo Itatiaia, 7 Cara, o Pedro meteu 2 gols, o Samuel Lino 2 assistências, mas o meu voto vai pro que passeou, literalmente, no gramado. Arrascaeta. Com uma liberdade, e é incrível, esse fila da mãe contra o Atlético também, né? Incrível como ele cresce contra o Atlético. E uma menção ao Everson, não fosse ele, poderia ter sido pior. Olê, Marquinhos, seu voto, Marquinhos. Tô com o Panzi, Thiago, o Arrascaeta deitou hoje no Atlético.
O Fluminense venceu a Chape 2-1, John Kennedy fez no finalzinho, deu o Fluminense 2-1. O Cláudio Rezende, seu voto de melhor em campo, e digo a você, Cláudio, que nesse momento, a única coisa que separa o Atlético da zona de rebaixamento do brasileiro são os critérios de desempate. O Atlético nesse momento tem a mesma pontuação do Internacional, 16º, primeiro time fora da zona, e também a mesma pontuação do Santos, 14 pontos. Então, o saldo de gols aqui do Atlético e também número de vitórias, enfim, critério de desempate. O Galo, nesse momento, tem a mesma pontuação do primeiro time na zona do rebaixamento, e vem o Cruzeiro. É o clássico no próximo fim de semana. Claudio, seu voto? Eu voto também Arrascaeta. Pedro Abílio? Acompanho, Arrascaeta. Paulo Azeredo? Acho que você é o único contra aí, o Pedro, viu? Centroavantão, aquele que mete gol mesmo, e me agrada bastante. Seleção brasileira precisando, né? Tem convocação em maio, vamos ver. Pedro tá voltando ativo aí, viu, Thiago? Vou de Pedro. É, rapaz, o Atlético, me lembra aqui, o Simões tá no número de vitórias, né? Separando dele pro Santos e Inter, 4-3. O número de vitórias, hein? Somente o número de vitórias hoje é o que tira o Atlético do Z4. Caixão, seu voto? 2 gols de Pedro. Muito bem, também acho Pedro um centroavante de mão cheia, né? Muito bom. Mas o Arrascaeta foi escolhido pela equipe da Itatiaia o melhor em campo. Mário Henrique, você é a voz da massa, você é a expressão daquilo que o torcedor acredita e confia ao microfone da Itatiaia. E uma torcida, Mário, que está indo embora incrédula. Você viu a turma que o Paulo Azeredo entrevistou? Tem ninguém revoltado, tem ninguém... As pessoas estão atônitas com o que aconteceu hoje na Arena MRV, desde quando sai a escalação, todo o tumulto envolvendo o Hulk, e quando a bola rolou, apenas um reflexo de tudo isso que vem passando o Galo, hein, Cachá? Eu ia dizer isso, Thiago Reis. O jogo acabou no primeiro tempo. Ou até um pouco antes disso. Porque quando a gente tem as imagens do time do Atlético chegando, as fotos do Hulk aqui na arena, chegando no ônibus junto com todos os jogadores, o Hulk vai jogar, o Hulk mais 10, vambora. E aí, de repente, sai a escalação, o Atlético demora muito para soltar a escalação, sem o Hulk, a informação que o Hulk nem no estádio estava mais... tinha ido embora, estava sendo liberado para conversar com outro clube, estava chegando ali no limite de jogos do Hulk, enfim, ele não entrou em campo, a torcida que veio aqui esperando a escalação no telão também ficou surpresa e rola a bola. Teve um torcedor que falou no seu nome e seu bairro que era muito difícil do Atlético ganhar do Flamengo. Realmente era, né? Um jogo diante de um time muito arrumado, que tem um banco muito bom, então já era difícil para o Atlético, mas esse baque dessa notícia de última hora e o bom futebol do Flamengo e o Arrascaeta livre em campo, passeou, fez o que quis, o Flamengo faz 3-0 muito rápido, vem pro segundo tempo, o Barba mexe no time, tenta algumas alterações para melhorar o time, o Galo tem sim uma bola na trave no primeiro tempo, bola na trave no segundo tempo, mas o Flamengo teve também bola na trave, não conta, né? Então o Atlético toma um 4-0 duro, amargo, dolorido, ruim aqui na Arena MRV e tem agora que juntar os cacos. Teremos ainda as explicações de vestiário, sobretudo da derrota, mas também sobre a situação do Hulk, que parece estar vai ser anunciado pelo Fluminense, e a torcida hoje realmente dorme com mais essa dor de cabeça, a história se repete, a gente deseja dias melhores para o Atlético, porque é isso que você disse, a torcida deu entrevista ali no seu nome, no seu bairro, ninguém xingou, ninguém esbravejou, porque a situação é de tristeza, de amargura, né, e de decepção com esse 4-0 hoje aqui diante do Flamengo. E vocês elogiavam o Arrascaeta, tô vendo uma conta aqui, Arrascaeta, 11 gols contra o Atlético, impressionante, né? Passagem, claro, de Cruzeiro e Flamengo. Trabalho da Prefeitura de Belo Horizonte, hein? Aí sim, só em 2025, mais de 150 contenções de encostas. São obras que salvam vidas. Olê Marquês, ídolo!
Olha, o torcedor tá muito chateado. Eu falava do Caixa, dessa representatividade que ele tem junto à torcida. Você é um ídolo, você viveu momentos duríssimos na história do Atlético, e com vestiário, estando em campo, e talvez você tenha uma luz, algo para posicionar o torcedor, porque vem aí agora, o Marques, o Cruzeiro, né? O clássico no próximo fim de semana. Primeira atuação do Atlético, né? Time apático, principalmente na marcação, frouxa. O Flamengo entrava como queria na zaga do Atlético, em especial no primeiro tempo. E esse momento do Galo, que nesse momento, o Marques, repito, somente o número de vitórias separa o Atlético da zona do rebaixamento. Olha, Marques, sua impressão, Marques. Ô, Thiago, a impressão, né, sobre o torcedor atleticano, que ele simplesmente aceitou, né, essa derrota hoje, diante de um Flamengo que é, hoje, infinitamente superior ao Atlético. Mas de longe superior, né? O Atlético jogou como quis no primeiro tempo, o Atlético sempre chegou atrasado na marcação, a Arrascaeta jogou solto praticamente todo o primeiro tempo, e é o diferencial dessa equipe. Se ele é diferente, você bota um homem pra colar nele, entendeu? E aí são das escolhas do Bárbara. Se eu tenho um volante, né, que pode fazer esse papel, e é o Pérez. Poxa, é um jogo pro Pérez, entendeu? Pra tirar o espaço do Arrascaeta, que é a principal arma de articulação desse time, que é muito bom ofensivamente. Sempre tem um atleta livre para receber a bola. No segundo tempo, o Flamengo descansou com a bola no pé. O quarto gol foi de totó, né? Os caras tocando bola de pé em pé dentro da pequena área do Atlético, né? Tamanha a falta de interesse na marcação naquela hora, entendeu? Então, a gente escuta agora a fala dos torcedores atleticanos, um torcedor que simplesmente aceitou, volta para casa triste, um pré-jogo caótico com as notícias envolvendo o Hulk, que é o grande, ou foi o grande, a gente não sabe qual vai ser a decisão das próximas horas, ídolo da história desse clube, né? E é muito triste esse desfecho, todos hoje esperando a sua presença, para o Atlético ir forte para essa partida. Isso inevitavelmente mexe no vestiário. Eu tenho certeza que o vestiário ele sentiu essa ausência. Os atletas ainda assim fizeram com a bola no pé um bom jogo, tiveram as suas oportunidades, e aí é competência também, né, Thiago? Não dá pra gente não falar sobre competência. O Atlético teve 2 bolas na trave, teve maus domínios de bola para fazer conclusões assertivas, daí o Flamengo foi lá 3, 4 vezes e aí faz os seus gols e bota uma ducha de água fria em qualquer reação. Então hoje o torcedor atleticano tá triste porque há uma diferença muito, mas muito grande, técnica, física, né, das duas equipes que são rivais tradicionais do futebol brasileiro. O Atlético agora tem o Cruzeiro pela frente para se recuperar no Campeonato Brasileiro, e não é fácil, é um clássico, mas tem que lavar toda essa roupinha suja, Thiago. Se for realmente pro Hulk sair, que ele vá com Deus, entendeu? E o Atlético precisa andar, cara, entendeu? A gente tá em abril, teve tanto disse-me-disse já nesse clube, tanto desmandos, né? Ainda lá atrás, na reapresentação dos atletas, o Hulk vai pro Fluminense, não vai, aí fica. São as pós-entrevistas, né? Depois dos jogos, tão conturbadas, né? Esse clube precisa de paz. Precisa que o torcedor atleticano acredite novamente na recuperação, no jogo do Atlético, né? O jogo de raça, de interesse, de vontade, que infelizmente a gente não tá vindo, cara. Precisa lavar essa roupa suja, Thiago, o quanto antes, que esse clube precisa andar. Boa, Marques. Você falou da reunião ontem, eu vou chamar até o Cláudio Rezende pra roda. É uma nota que está no perfil oficial do Atlético, né? Na manhã desse sábado, reunião com a diretoria toda, Rafael Menin, Pedro Daniel, Paulo Brax, Eduardo Domingues, o treinador e um grupo de jogadores. Diálogo franco, com reconhecimento de que os últimos dias foram turbulentos. A partir da conversa, entendimento que o encontro foi muito positivo e é senso comum trilhar um caminho de estabilidade e responsabilidade. Reforçamos a importância do torcedor no processo, parte fundamental da sequência. Ô Cláudio, não durou nem 24 horas o discurso. No dia seguinte, tudo já desmoronou, com o principal nome do clube abandonando o time aqui
hora antes da partida no vestiário, hein, Claudio? A situação foi muito complicada, né, Thiago? Porque o Hulk esteve ontem reunido, porque o Hulk fez parte desta reunião aí, e eu reafirmo, ele estava nesta reunião para parar arestas com a diretoria do Atlético. E aí hoje há uma surpresa num aviso do Hulk aqui no vestiário, porque ele veio pro jogo, o Atlético postou a camisa dele no vestiário, ele veio com a delegação e eu acho, sinceramente, Thiago, muito pouco provável que o Hulk tenha recebido no vestiário aqui uma ligação lá do Fluminense falando, olha, tem uma proposta aqui pra você. Eu acho que essa situação já estava acontecendo, claramente, e só que ele avisou aqui no vestiário. Então aí teve ruído de conversa aí, a situação não poderia ter chegado nesse ponto, né? Então, por conta dessa situação, ficou ruim, né? Principalmente pro lado do Galo, porque o Hulk se foi embora mesmo, a situação de clima pra ele no Galo, a gente sabe que tá cada vez mais complicada a situação, irreversível. Então, o Hulk não podia fazer o 13º jogo. Mas isso aí, o lado do Hulk e do Atlético também saberiam, porque no pré-jogo, Thiago, você vai se lembrar que a gente trouxe essa informação antes do ocorrido, antes do Atlético avisar que o Hulk estaria fora do jogo, que se ele jogasse hoje ele estava fora, né? Não poderia jogar por outra equipe neste ano no Brasileirão, né, Thiago? Exatamente, Cláudio. Exatamente. Você já tinha alertado, né? Que o Hulk não poderia fazer. Se a gente sabia, o Hulk sabia e o Atlético também, né? Não sei se é falta de comunicação, se teve maldade de algum dos lados. Sei que não dá pra entender. 7K-Bet, hein? É o pós-jogo da Itatiaia com o apoio da Prefeitura de Belo Horizonte. Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Ô, Cláudio, já há alguma informação se alguém da diretoria vai se pronunciar? Se vai ser só a entrevista do Barba Domingues? Hoje era um dia, né? Essencial pro Paulo Brax ou Pedro Daniel falarem. Ou até os dois. Hoje precisa de um posicionamento da diretoria embaixo, Cláudio. Estamos no aguardo aqui. O Rafael Menin tá no vestiário. Tá no vestiário, assim como na quinta-feira, né? A gente registrou que ele estava por ali. O Pedro Daniel também tá aqui por baixo. Vamos ver se vamos ter algum posicionamento por parte da diretoria do Atlético, né? Que por baixo uma conversa aqui, outra ali, que pode ter mexidas no Atlético, até pela derrota pesada. Vamos ver se vamos ter só a entrevista do técnico. Por enquanto o Galo não informou nada. Estamos aqui aguardando, inclusive a sala de imprensa está organizada para a entrevista do Leonardo Jardim, Thiago, porque o Flamengo vai retornar para o Rio de Janeiro. Então, primeiro o Flamengo, depois o Galo, mas estamos aqui de olho nesses bastidores. O Leonardo Jardim já está chegando, então ele vai começar a entrevista daqui a pouco. Na sequência vem o Atlético por aqui, Thiago. Boa, Cláudio. Então é isso aí, pessoal. Agora estamos aqui com o pós-jogo com a equipe Itatiaia Esporte, trazendo as atualizações, né, e as visões também sobre o que passa o Atlético no momento, a situação do Hulk, né, questão do elenco, questão também da diretoria. Gostaria de saber a sua opinião. Registra aqui no comentário abaixo a sua opinião pra gente estar trocando aquela ideia, pra eu saber qual tá sendo a sua visão, torcedor atleticano, fiel de coração. Vamos ficando por aqui, mas voltaremos, ficamos de olho no mercado aí amanhã, de manhã cedo, voltaremos com mais informações, tá? Já tô aqui preparando o conteúdo para vocês. Forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, tchau, tchau.